Vale a pena investir em fundos imobiliários? Essa é a pergunta que eu vou responder nesse vídeo e espero que você fique comigo até o final. E se gostar da resposta, quero ver o seu comentário aqui com a gente interagindo nesse vídeo. Antes de qualquer conteúdo, especificamente, eu quero te convidar para seguir a gente nas redes sociais da Sacre. Estamos em quase todas, pelo menos as principais, com @Sacre Investimentos, com S no final. E também te convido para seguir aqui, se inscrever aqui no YouTube e curtir o nosso vídeo, né? Deixa o teu joinha, porque para você não custa nada, mas para mim custou o tempo de gravar, planejamento de uma galera, dá um trabalhão danado fazer esse vídeo. Então, se você gostar desse conteúdo, deixa aí o teu joinha que ajuda a gente um montão para fazer com que isso alcance mais pessoas. No decorrer desse vídeo, quando você decidir investir em fundos imobiliários, você pode ter a nossa assessoria. Então, no link da nossa descrição aqui ou em algum lugar do vídeo onde eu estou aparecendo, tem uma forma de você entrar em contato conosco, seja um QR Code ou um link para você se cadastrar. Então, entre em contato com a gente, vamos conversar, vamos entender o seu momento de vida, vamos te explicar qual é o portfólio do BTG, quais são os serviços da Sacre e você vai tomar uma decisão de ser o nosso cliente aqui para investir junto com a gente. E como que a gente responde, vale a pena investir em fundos imobiliários? Essa é uma pergunta que poderia vir uma resposta como depende. Aí, obviamente, que você não vai ficar nada feliz comigo se eu só te falar um depende. Então, vamos fazer comparações. Vamos imaginar que você está em dúvida se você investe em ações, em renda fixa, em um imóvel, em Bitcoin ou em fundo imobiliário. Aí a coisa já começa a ficar um pouco mais justa para que a gente comece a formular uma resposta. Então, o primeiro passo, e eu vou deixar que você aqui uma recomendação para você acompanhar o canal aqui da Sacre Investimentos para você entender sobre reserva de emergência. Então eu te diria que esse é o primeiro passo que você precisa responder antes de pensar em um produto da classe de fundos imobiliários. Por quê? Porque ele é um produto de renda variável, ou seja, ele é um produto que existe um risco de mercado, um risco de oscilação no preço e, por consequência, um risco de você perder dinheiro, o risco real de você perder dinheiro com a desvalorização desse ativo. Então, o primeiro passo é você ter uma tranquilidade financeira através de uma reserva de emergência. Não sei o que é isso, Blanco. Então vou deixar um vídeo vinculado aqui, que é um podcast onde a gente falou sobre reserva de emergência. E é importantíssimo que você primeiro faça esse check na sua jornada como investidor. Uma vez que você fez esse check, então, vamos começar a comparar. Renda fixa ou fundo imobiliário? Cuidados aqui, importantes, porque você está comparando um produto, como o nome diz, renda fixa, e que tem uma tipificação de risco inerente a ele, com um produto de renda variável. Então, num produto de renda fixa, eu vou estar muito mais preocupado com o tempo de vencimento desse papel, em outras palavras, a duration, eventualmente a duration, né? Eu vou estar preocupado com o risco de crédito desse papel e quando eu estou olhando um fundo imobiliário, eu também vou olhar para risco de crédito, né? Principalmente se ele for um FII de papel. Mas eu vou olhar para a gestora desse papel, desse título aqui de fundo imobiliário, eu vou olhar para o momento de mercado, se é um aumento ou queda de taxa de juros. Tem outras coisas envolvidas dentro de uma caixinha de risco de mercado. Então, não dá para se fazer uma comparação direta aqui. E como eu pego, então, ações, Blanco? Já que ações e fundo imobiliário, a gente está falando de renda variável. Tudo bem. Só que um fundo imobiliário, eu estou falando de um investimento no mercado, no setor imobiliário, seja através de crédito ou seja através da gestão de ativos imobiliários. Um galpão, uma laje corporativa, um hospital, uma escola, um shopping, alguma coisa nesse sentido. E se eu estou falando de uma ação, eu estou falando de uma empresa. Então, a menor parcela do capital social de uma empresa. Isso é o que significa uma ação. Então, desse lado, eu também tenho riscos diferentes de um fundo imobiliário, tá? Em outras palavras, não é todos os ovos no mesmo lugar. Então você precisa primeiro entender, primeiro é ter uma reserva de emergência, faz esse cheque. Segundo,
descubra exatamente qual é o teu perfil de risco, qual é a sua tolerância ao risco. E a partir daí, traça um horizonte de investimentos. Você tem essas 3 respostas. Então, eu tenho uma reserva de emergência ou em construção. Eu sei qual é o meu perfil e a minha tolerância a risco. E eu sei qual é o meu horizonte de investimento, meu prazo de investimentos. Legal. Então, agora a gente consegue dizer para você o quanto de fundo imobiliário é mais recomendado você ter. 10%, 20%, 30%? Não sei. Isso vai depender muito de cada investidor, né, do que você está buscando. Tem gente que tem um pouco mais de concentração e tem gente que tem menos. Porque vamos lá, agora uma comparação mais direta e aí sim mais justa. Você tem uma grande carteira de imóveis. Então você foi acumulando imóveis ao longo da sua vida. Então você tem casas, apartamentos, salas empresariais, etc. E aí você fala, eu quero investir em fundos imobiliários. O seu assessor vai conhecendo a sua vida e tendo essa consciência, ele vai te recomendar é muito provável que ele te recomende que você não tenha uma parcela tão grande em fundos imobiliários. Por quê? Porque o seu patrimônio já tem uma concentração em imóveis. E aqui em fundos imobiliários você também está falando de imóveis. Agora, se você está querendo comparar quais são os benefícios e desvantagens de cada um dos lados, aí sim. E vamos entrar especificamente nisso. Se você é esse investidor que tem um portfólio de imóveis, sabe muito bem que não é uma tarefa fácil. Então você tem preocupações com o inquilino, não é simples você trocar de inquilino, não é trivial você reajustar o seu preço, né, o seu aluguel frente ao mercado, frente à dinâmica do mercado. Então, muitas vezes você vai estar atrelado a um contrato que vai te restringir um teto de reajuste, etc. E aí você fala, não, então eu vou trocar o inquilino. Dependendo do imóvel, isso vai demorar meses, talvez anos, para encontrar um novo inquilino que entre no seu imóvel, etc. Existe uma série de preocupações relativas à manutenção. Fora, fora que nem preciso citar que a tributação pesa, machuca. Aqui quando a gente está falando de aluguel de um imóvel físico, né? Diferente de quando a gente fala de um fundo imobiliário. Então vamos imaginar a seguinte situação. Você tem uma casa de 500 mil reais. E em dado momento, você está precisando de 50 mil reais para alguma eventualidade que você teve. Então você já usou sua reserva de emergência, etc. E você fala, você olha agora só para os teus investimentos e fala, vai ter que ser daqui que eu vou tirar esse dinheiro. E você vai resgatar 50 mil reais. Você tem uma casa de 500 mil reais. O que você vai ter que fazer? Vender a casa de 500 mil reais. Não dá para você vender o quarto, não dá para você vender a garagem, né? A cozinha. Só vou vender a cozinha para alguém. Não vai funcionar, certo? Você vai ter que vender a casa. E aí a gente já começa com um prazo, né, considerável para que essa negociação aconteça. Você tem uma série de documentação, uma série de burocracia e tributação em cima disso, né? Taxas de cartório, preocupações e tudo mais. Como que isso vai funcionar no fundo imobiliário? Então imagina que você tem uma carteira de 500 mil reais em fundos imobiliários. Então você tem uma carteira ali com vários fundos imobiliários e você fala, olha, o assessor, eu preciso de 50 mil reais e como que a gente faz? Bom, ele vai encontrar, usando os relatórios do BTG, entendendo o momento de mercado, vai encontrar quais são os melhores fundos para dar saída naquele momento. E com um simples clique através do home broker, que você pode aprender como operar nesse vídeo que vai ficar vinculado aqui, você vai ter o seu dinheiro em conta em até 2 dias. Então, em até 2 dias, esse dinheiro vai estar disponível na sua conta, né, depois da compensação ali na Bolsa de Valores, e esse dinheiro fica líquido na sua conta. Uma outra vantagem muito grande é com relação à tributação. Então, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, os dividendos dos fundos imobiliários eles são isentos de imposto de renda para pessoa física. Então, vou reforçar, eles são isentos de imposto de renda para pessoa física. Isso tem um ganho gigante. Então, se você tem ali uma carteira de 500 mil reais em fundos imobiliários, mensalmente esses fundos vão te pagar um dividendo, né?
um dividendo médio do mercado gira na faixa de 0,75, 0,80 e esse dividendo sem uma grande exposição a risco, dá para você ter dividendos mais expressivos, na casa de 1%, 1,2%, mas aqui você já está aceitando correr um risco um pouco maior, você já está expondo a sua carteira a um risco maior. E aí você precisa fazer essa compensação. Mas vamos ficar com 0,75, 0,80, que em geral já é maior do que o mercado imobiliário físico, né, que gira na faixa de 0,50, 0,55. Então, você já tem aqui um ganho de pelo menos 0,20% de rendimentos. E mais, isento de imposto de renda. Então você tem que ainda considerar o imposto de renda que no imóvel físico existe. Então você tem que pagar imposto de renda em cima de 0,5%, 0,6%, e no fundo de investimento não. É isento em cima de 0,7%, 0,8% ao mês. Tá? Então nisso você já tem uma outra grande vantagem. E fora que, eu não sei você, eu gosto de ter minha vida mais tranquila, então ter que lidar com o inquilino, ter que lidar com uma reforma, ter que lidar com alguma situação eventual no imóvel, pode ser algo que atrapalhe seu dia a dia, atrapalhe seu conforto, não seja algo que você queira. Então, fundo imobiliário pode te dar essa tranquilidade também. Afinal de contas, você pode fazer toda a operação através do seu celular. E agora, quais fundos imobiliários que eu posso investir, Blanco? Como que eu escolho os fundos imobiliários? De novo, isso vai depender muito do seu perfil de risco, dos seus objetivos com esses investimentos, mas a grosso modo nós temos dois tipos de fundos imobiliários e através desses dois tipos nós podemos ter o fundo híbrido, tá? Então vamos chamar aqui que tem três, vai. Na prática são dois, né, de classificações. Então a gente tem um fundo de papéis. Esse fundo imobiliário ele vai comprar papéis no mercado. Ele vai continuar investindo no setor imobiliário, mas aqui vai ser através de LCIs ou CRIs, que são papéis, né, emitidos, são títulos de dívida que vão ser convertidos a investimentos no mercado imobiliário. Então esse fundo de investimentos imobiliários, ele compra esses papéis, querendo ter o rendimento desses papéis, é isso que ele espera, então ele compra, né? Assim como você pode comprar uma LCI, um CRI, etc. O fundo compra, esse rendimento entra no caixa do fundo e ele te repassa ao cotista a parte dessa remuneração, tá? Pô, por que eu vou através de um fundo então e eu não compro o CRI, a LCI, etc. de forma direta? Esse é o ponto da diversificação, porque através de um fundo, a exemplo do MXRF11, e para que fique claro, isso não é uma recomendação de compra, é só uma ilustração, mas veja aqui imagens que a gente vai deixar nesse vídeo de insert e um vídeo onde eu mostro um pouco mais detalhes, um dos relatórios, que esse fundo tem 73 ativos dentro dele e ele é um ativo de papel. Ele é um fundo de classe de papel, onde dentro dele existem mais de 70 papéis ali que o fundo comprou. Você, como pessoa física, poderia comprar esses 70 papéis também, é claro, mas a gestão disso ficaria muito mais complicada. Então, você tem a diversificação dentro de um único fundo, você já consegue ter uma diversificação. Essa é uma das vantagens do fundo do FII de papel. O FII de tijolo já vai investir no imóvel real, em qualquer fase desse imóvel. Pode ser o imóvel em construção, em desenvolvimento, ou um imóvel que já está ali feito, entregue, ele existe e ele vai entrar só numa fase de operação, né? Então, você pode ser cotista de um fundo que investe em galpões logísticos. Você pode ser fundo de um sócio, né, cotista de um fundo que investe em lajes corporativas. Então você pode ser cotista do fundo que é dono da sala onde o BTG hoje tem os seus escritórios, onde o Banco do Brasil tem as suas agências, onde a Amazon faz a sua logística, a Magazine Luiza, Via Varejo e assim por diante. Então essas grandes empresas, geralmente elas não são donas dos imóveis. Elas locam esses imóveis de alguém. E geralmente, dado a característica desses imóveis, é um fundo que é dono desses imóveis. Então esse fundo recebe aluguel desse galpão,
dessa shopping center, dessa empresa. E esses aluguéis, depois ele faz a manutenção, né? Ele faz todo o pagamento do fundo, tira todos os custos, etc. O rendimento, né, o lucro desse fundo, ele é distribuído aos cotistas. E isso que a gente chama popularmente, eu vou até fazer aqui entre aspas no vídeo, então popularmente nós chamamos de aluguéis. Então os fundos imobiliários vão pagar os aluguéis para você, cotista, através do rendimento desse CRI LCI, se é um fundo de papel, ou através do aluguel, né, propriamente dito, de um imóvel físico. E qual é o terceiro tipo de fundo? É um fundo híbrido, é um fundo de fundos. Então é um fundo onde ele compra cotas de outros fundos. É como se o fundo fosse você. E aí, ele, dentro da carteira dele, ele tem cota de um fundo de tijolo, cota de um fundo de papel, e assim ele vai comprando, ele faz análise, ele estuda esses papéis, esses diversos fundos e monta a sua carteira. Então, qual é a vantagem que você pode ter em comprar um fundo de fundos? Você facilita a sua gestão. Você pode comprar uma cota desse fundo de fundos, se assim você preferir, e você então já vai ser automaticamente, né? É como se você tivesse posicionado naquela fração nos respectivos fundos que compõem aquela carteira. Então, se ele tiver lá 10 fundos de tijolos, 10 fundos de papéis, e você comprar essas mesmas posições, vai ser exatamente a mesma coisa se você comprar uma cota, né, ou a posição relativa dessa cota do fundo de fundos. Essas são as três formas que você pode escolher. Então, através de um fundo de papel, através de um fundo de tijolo ou através de um fundo de fundos, onde ele vai fazer essa compra para você, né? Esse fundo híbrido. E você pode entender melhor como eu analiso, quais são as diferenças um pouco mais no detalhe de fundos de papéis, nos fundos de tijolos, etc., através do nosso curso de fundos imobiliários. Nesse curso, além de entender o conceito, você também coloca a mão na massa. Então a gente vai ter exercício prático para você fazer análise, para você escolher seu papel, para você montar sua carteira, para você decidir o momento de entrar e sair dos fundos e assim você poder viver de renda passiva. Então, em algum lugar desse vídeo está aparecendo o QR Code e na descrição também tem um link exclusivo com uma condição exclusiva para você adquirir esse curso com desconto. Esse desconto é por tempo indeterminado. Então, eu não sei se no momento que você está assistindo ainda está ativo. Então, não deixa para depois não. Clica lá e já faça a aquisição desse curso o quanto antes. E quais são as formas de você ganhar dinheiro então com fundos imobiliários? São duas. Através dos aluguéis, que você vai receber de forma mensal esses aluguéis, né? Então, de novo, aluguéis é entre aspas, o termo correto é rendimentos. E através da valorização das cotas. Você compra o fundo a R$10, você espera que ele valorize a 11, 12, 13, 15 reais. Importante, na valorização das cotas, você tem que pagar imposto de renda. Então, na valorização das cotas, existe imposto de renda. Você só é isento nos rendimentos. Então, essas são as duas formas que você consegue ganhar dinheiro com fundos imobiliários. Ah, e mais um adendo. O seu imposto de renda é sobre o lucro. Então, se você comprou a 10 e vendeu a 15, o seu imposto de renda é sobre R$5 por cota. Aí você precisa fazer essa apuração, é sua obrigação como investidor fazer essa apuração e realizar o pagamento do seu imposto de renda quando for devido. Se você curtiu esse conteúdo, não deixa de compartilhar com outra pessoa que também pode ver valor aqui. Você vai ajudar outra pessoa a tomar a melhor decisão sobre seus investimentos, sobre o fundo imobiliário e contribuir com a gente, né, nessa educação financeira. Não deixe de deixar o seu joinha nesse vídeo, de se inscrever no canal e fique à vontade para nos acompanhar nas redes sociais através do @sacreinvestimentos com S no final, na sua rede social, na rede social da sua preferência. Eu te vejo no próximo vídeo, um abraço e até mais.